Olá, alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Então, vamos iniciar agora a correção da semana 2 do PET volume 2. Show? Então, olha só, na primeira questão, está falando a respeito da proporcionalidade entre triângulos. E a gente usando apenas dois lados desses triângulos, nós vamos encontrar essa proporcionalidade, fazendo aquela mesma relação de dividir um lado pelo outro, tá bem? Então, olha o enunciado aí. Você sabia que podemos encontrar casos de proporcionalidade em triângulos? Calcule em cada triângulo a razão entre a medida do cateto menor, o lado menor, ou a medida da hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, tá bem? Olha, gente, hipotenusa, ele é o maior lado de um triângulo. Os catetos vão ser os dois menores lados. Então, aqui a gente tem, ó, essa daqui como hipotenusa menor, aliás, desculpa, essa daqui como cateto menor. Esse lado aqui como cateto menor. E esse lado como cateto menor. E a hipotenusa são os lados maiores. Então, essa é a hipotenusa e essa é a hipotenusa. Esses lados sem medidas são os catetos maiores. A gente vai usar a relação de proporcionalidade apenas entre a hipotenusa e o cateto menor, nesse caso desse exercício, tá bem? Então, vamos ver a relação entre o triângulo verde e o triângulo rosa, ó, esse menorzinho e esse intermediário. Primeira coisa, a gente vai ter que olhar o lado, entenderam? A gente tem que relacionar lado com lado. Então, se eu vou relacionar o cateto menor do triângulo verde, eu tenho que relacionar ele com o cateto menor do triângulo rosa. Então, a gente vai ter, olha, que 1,5, que é o cateto menor, vai estar para 2. Então, a gente vai pegar aqui, olha, e dividir 1,5 por 2. O resultado encontrado é 0,75. E o mesmo a gente vai fazer com a hipotenusa. Se eu comecei dividindo o lado menor do triângulo menor pelo triângulo maior, então eu vou ter que fazer o mesmo na hipotenusa. O 3 vai vir sobre o 4. 3 sobre 4, que é 0,75 também. Isso quer dizer que existe uma relação de proporcionalidade entre esses triângulos e que essa relação de proporcionalidade é de 0,75, tá bem? Agora a gente vai fazer o mesmo com o triângulo verde para o triângulo roxo, que é o menor com o maior. Então, eu vou pegar aqui, olha, a hipotenusa do menor e dividir pela hipotenusa do maior. Então, a gente vai ter, ó, 3 dividido por 6, que é o mesmo que meio, né? Se a gente simplificar a fração por 3 em cima, 3 embaixo, vai sobrar a fração 1 sobre 2. Ou dividindo para decimal, vamos encontrar 0,5. E vamos fazer o mesmo com o lado, o cateto menor. Se eu, a princípio, dividir aqui, ó, 3 por 6, eu comecei com o menor sobre o maior, eu vou fazer o mesmo para os lados, 1,5 dividido por 3. E também vai encontrar 0,5. Ou seja, existe proporcionalidade entre esses triângulos e essa proporcionalidade é de 0,5. Não é a mesma do cateto verde para o cateto rosa. Desculpa, do triângulo verde para o triângulo rosa, tá, gente? Entre o triângulo verde e o triângulo rosa é de 0,75. Eles são proporcionais? São, mas eles são proporcionais entre si. E o triângulo verde com o triângulo roxo, eles também são proporcionais, mas são proporcionais com essa proporção de 0,5, tá bem? E agora a gente vai fazer a proporção entre o triângulo rosa e o triângulo roxo, tá? Em que a gente vai pegar a hipotenusa do menor para a hipotenusa do maior. 4 sobre 6, 0,666, ó, uma dízima periódica de período simples e 6, não é isso? E vamos fazer o mesmo entre o cateto menor e o cateto maior. 2 sobre 3, 0,66 dízima periódica de período simples, e o período é 6. Então, gente, a relação de proporcionalidade existe entre esses triângulos, mas não existe entre os 3 triângulos ao mesmo tempo, tá?
Se fosse entre os 3 triângulos ao mesmo tempo, a proporção teria que ser igual em todos os casos. Como quando a gente analisou cada qual com cada qual e deu uma proporção diferente, eles são proporcionais entre si, entretanto, é cada par com cada par, tá bem? Então, vamos para a próxima questão. Aqui, gente, ele passou o PET dá uma atividade para vocês até bem dinâmica, que se a gente estivesse em aula, nós poderíamos fazer isso como uma atividade extra-sala. Se vocês seguiram o caderno de orientação, eu passei um vídeo para vocês a respeito da história de Tales de Mileto, em que 2 homens eles tentam tirar a medida de uma torre de concreto a partir da sombra deles no chão. E essa atividade ela é similar a isso que eles fizeram no vídeo, em que a gente vai procurar um lugar onde a gente possa medir toda a sombra da sua casa, que a sua casa faz no chão. A sua casa, ou um poste, ou uma torre que tenha próximo à sua casa, ou um prédio que você consiga medir toda a sombra. Com o auxílio da trena nessa sombra. Peço uma pessoa da família que fique do lado de fora, de forma que seja possível medir a sombra dessa pessoa no chão. Meça a sombra dessa pessoa. Então, a gente vai pegar 2 medidas, a medida da sombra da pessoa e a medida da sombra do prédio ou do poste que você deseja saber a altura. Meça a altura da pessoa. E a partir daí, vamos estabelecer uma proporção. Vamos lá que a gente vai fazer isso etapa por etapa, tá? Aqui eu trouxe uma ilustração para vocês, ó. Isso tem que ser de dia, porque tem que ter uma sombra, né? Geralmente, durante o dia, a gente consegue pegar melhor a sombra. Então, observa aqui, ó, a gente tem a casa, tá bem? E a gente tem uma pessoa aqui, né? O busto de uma pessoa aqui pra gente ter uma ideia. Essa casa, ela tá fazendo uma sombra no chão, ó. Observa que essa parte cinza, ela simboliza a sombra da casa. E essa pessoa também tá fazendo uma sombra no chão, tá? Aí, quando a gente mediu a sombra da casa, a gente viu que de sombra havia 1 metro ou 100 centímetros, tá? 1 metro é o mesmo que 100 centímetros. Quando a gente mediu a sombra da pessoa, a gente percebeu que a sombra dessa pessoa tinha meio metro ou 50 centímetros. E que a altura dessa pessoa é de 1,6. O que a gente quer descobrir é a altura da casa, tá? Então, essa daqui vai ser a medida que a gente vai definir a partir desses 3 dados coletados. Observa, gente, que se a gente puxar aqui, olha, a gente consegue formar um triângulo entre a pessoa e entre a casa, tá? Em que o cateto menor é a medida que a sombra faz. Olha lá, ó, o cateto menor. E nesse caso, esse cateto menor desse triângulo aqui referente à casa é de 1 metro. Aqui, quando a gente mede a sombra da pessoa e faz um cateto, ó, um triângulo, o cateto menor, ele tem meio metro. E o cateto maior tem 1,6. Aqui está desproporcional, tá, gente? Eu só estou colocando a medida para vocês terem uma visualização. Então, aqui a gente consegue tirar essa medida aqui, olha, utilizando proporcionalidade, os mesmos exercícios que nós fizemos anteriormente. Em que nós vamos ter, ó, 1,6, ele vai estar referente ao lado que mede x aqui, ó. Então, a gente vai ter 1,6 dividido pelo lado que a gente não sabe. Quando a gente não sabe, a gente chama de x, lembram disso? E isso tem que ser igual ao cateto menor aqui, ó, 0,5 sobre 1. Então, a gente vai resolver o mesmo padrão que a gente estava resolvendo as questões na semana passada, para descobrir medida de lados de triângulos. Só que aqui a gente transformou a medida da casa relativa à sombra e a medida da pessoa relativa à sombra em um triângulo. E vamos aplicar a nossa conhecida regra de 3, multiplicação cruzada. 1,6 vezes 1 tem que ser igual a 0,5 vezes x. Efetuando os cálculos, passando, dividindo quem está multiplicando com a incógnita, primeiro membro só fica o valor sem incógnita, a gente vai ter que x vale 3,2, ou seja, 3,20 metros. A partir daí, nós descobrimos a altura da casa, ok? Um esqueminha bem interessante, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de tentar fazer aí, nesse período de quarentena, não deixe. Se tiver uma trena aí, consegue. Aqui, ó, a gente tem um exercício similar,
só que agora é com relação a um farol, tá? Sara está observando um farol e num determinado momento do dia percebe que sua sombra e a do farol estão sobrepostas. Olha lá, ó. A sombra do farol, ela vem até aqui embaixo. E a Sara está aqui, ó. E a sombra dela também vem até aqui embaixo. Sabendo que Sara mede 1,52, a medida da Sara, a altura dela. Sua sombra projetada no chão mede 2 metros, ou seja, aqui, ó, do pé da Sara até o final da sombra, temos 2 metros. E a sombra projetada pelo farol mede 10 metros. Então, a sombra do farol vem daqui até aqui embaixo e mede 10 metros. Determine a medida da altura do farol e represente na imagem os segmentos e suas respectivas medidas, as quais compõem a proporção estabelecida nessa situação. Então, vamos tirar aqui nos triângulos, olha. Se eu puxar um triângulo entre o farol e o final da sombra, olha lá que eu vou ter. Esse triângulo aqui, gente, era para ter encaixado perfeitamente aqui, mas como o desenho está desproporcional, então não encaixou. Mas esse triângulo de dentro, ele vai fechar juntamente com esse triângulo de fora, tá? Então, olha aqui, ó. O farol, se a gente desenhar um triângulo aqui, ó, esse cateto menor é a altura do farol, ok? E esse cateto maior é a medida da sombra. E o mesmo relativo a Sara, ó. Esse cateto menor desse triângulo de dentro é a altura da Sara. E esse cateto menor, que eu falei para vocês que viria até o final, ele vai ser a medida da altura da Sara. Então, o que a gente tem? Olha, essa medida da sombra aqui, que é o cateto maior, é de 10 metros, que o enunciado fala pra gente lá, não é? A medida da sombra do farol é de 10 metros. Essa medida dessa sombra aqui, ó, só a parte da sombra da Sara é de 2 metros. O enunciado falou isso pra gente. E a altura da Sara é de 1,52. Agora eu tirei os triângulos um de dentro do outro para representar, ó. Aqui a gente tem a relação de Sara enquanto a medida do triângulo e a relação do farol enquanto a medida do triângulo. Agora a gente vai calcular isso normalmente, ó. A gente vai ter que 1,52, o cateto menor, vai estar para x, que é o cateto menor do triângulo maior, tá? Então, 1,52 vai estar para x, e isso tem que ser igual a 2, que é o cateto menor, cateto maior, para 10, que é o cateto maior. Então, 2 vai estar para 10, aliás, 2 dividido por 10. Então, a gente multiplicando cruzado novamente, fazendo a multiplicação cruzada, nós temos 1,52 que multiplica por 10 e o 2 que vai multiplicar por x. 1,52 vezes 10 igual a 2x. Quando a gente multiplica por 10, 100, 1000, a gente só anda com a vírgula para a direita, não é isso? Então, se é 1, 0, eu vou andar com a vírgula uma casa. Eu vou ter 15,2 igual a 2x. Deixando o x sozinho, geralmente a gente deixa no primeiro membro, mas aqui não tem problema, eu só não posso esquecer se for negativo, mas aqui está de boa. Então, eu tenho 52,2, ó, 15,2 dividido por 2, que é igual a 7,6. Ou seja, a altura desse farol aqui, olha, vai ser de 7,6, que é a medida x. Tá bem, gente? Agora nós temos uma outra relação de dois triângulos, mas um sobreposto ao outro, tá? Sabendo que os segmentos B e C, ó, de B até C, são paralelos a D e E, ó. D e E, paralelo. Lembra do que eu falei para vocês sobre retas paralelas? São retas que passam uma ao lado da outra, sempre na mesma distância, sem inclinação, porque elas nunca vão se encontrar. Determine o perímetro desse triângulo. Então, vamos ver aqui, olha. A gente tem um triângulo menor e um triângulo maior, não é isso? Ele quer que a gente determine a medida de todo esse triângulo aqui. Então, eu vou efetuar a soma entre esses lados dados, ó. Essa parte aqui do triângulo menor, de A até B, vale 4x. Essa parte de D até B vale 2x. Quanto que vai valer esse lado total? Ele vai ser 4x mais 2x, que é igual a 6x, não é isso?
O mesmo para esse lado aqui, olha, 2x mais 10, não é isso? E aqui, ó, de E até C, 2x menos 4. Então, esse lado todo, de A até C, ele vai medir 2x mais 10 igual a 2x menos 4. Lembrando, termo semelhante, eu somo com termo semelhante. 2x eu só posso somar com 2x, que é igual a 4x. 10, que não tem incógnita, está sozinho, eu só vou poder somar com menos 4, que também está sozinho. 10 menos 4, mais 6. Ok? Então, a gente tirou as medidas dos lados maiores. Então, a gente tem aqui, olha, a relação 4, ó, esse triângulo aqui, olha, ele é proporcional, esse triângulo menor, ao triângulo total. Então, esse 4, ele vai estar para 6x. Assim como 2x mais 10, que é só esse lado menor, vai estar para a totalidade, que é 4x mais 6. Então, o que a gente tem aqui, ó? 4x sobre 6x, ok? Tem que ser igual a 2x sobre 2x mais 10 sobre 4x mais 6. Gente, a intenção aqui é criar essa igualdade para a gente descobrir o valor do x, tá bem? A gente tem que definir o valor do x. Aqui nesse cálculo vai entrar a equação de segundo grau. Essa equação de segundo grau era para vocês já terem aprendido isso. Isso é um dos conteúdos lá do início da matéria de nono ano. Só que, devido à quarentena, vocês provavelmente não viram esse conteúdo e, por causa disso, os cálculos aqui vão estar um pouco mais avançados, tá? Então, não houve alunos que entraram em contato comigo para tirar dúvida com relação a esse cálculo. Então, eu não sei se vocês fizeram corretamente. Quem, quando for assistir esse vídeo, perceber que não está conseguindo identificar a equação de segundo grau, entre em contato comigo, porque aí eu vou ter que passar uns vídeos, montar uns vídeos, passar uns conceitos para vocês a respeito da equação de segundo grau, tá? Então, aqui, olha, os cálculos eles vão aderir à equação de segundo grau. Por quê? Porque eu vou ter um x elevado ao quadrado, tá? Então, 4x vezes 4x, 16x ao quadrado. Mais 4x vezes 6, lembra do efeito chuveirinho que eu falei para vocês? Se está multiplicando fora do parênteses e quem está multiplicando vai multiplicar os dois termos dentro do parênteses. Então, ó, 4 vezes 4x, 16x ao quadrado. 4 vezes 4, 16, x vezes x, x ao quadrado. 4x vezes 6, 24x. 4 vezes 6, 24, x repete. Igual 6x vezes 2x mais 10. O 6x multiplica com o 2x, que a gente vai ter 12x ao quadrado. Ó, 6 vezes 2, 12. X vezes x, x ao quadrado. Mais 6x vezes 10, 60x. 6 vezes 10, 60. O x desce. Aí a gente tem que ordenar essa equação de segundo grau, tudo no primeiro membro e só somar termos semelhantes, ok? Então, eu vou ficar com 16x ao quadrado. O 12 está aqui no segundo membro, ele vem para o primeiro com o sinal trocado, ó, veio o negativo. Mais 24 já está no primeiro membro. O 60 vem para o primeiro membro com o sinal trocado, porque aqui no segundo, ó, quem está depois da igualdade está no segundo membro. Joguei para antes da igualdade. Se eu joguei para antes da igualdade, eu troco de sinal. Show? 16x ao quadrado menos 12x ao quadrado vai me sobrar só 4x ao quadrado. Se eu tenho 16 bananas e tiro 12 bananas, vai me sobrar 4 bananas, tá? Se eu tenho 16x ao quadrado e tiro 12x ao quadrado, vai me sobrar só 4x ao quadrado. E o mesmo aqui, ó. Se eu tenho 24 maçãs e tiro 60 maçãs, o que vai acontecer? Eu vou ficar com menos 36 maçãs. Olha lá, ó. Quem que é maior? É o 60. O 60 tem o maior módulo, está negativo. Vou repetir o sinal e subtrair. Ok? Aí aqui eu vou fazer o que a gente chama de pôr em evidência fator semelhante. O 4x é semelhante aqui. Eu vou colocar ele em evidência para fatorar, tá? Isso daí é algo que vocês já deveriam ter visto esse ano e infelizmente não tiveram tempo. Com isso, eu vou chegar que o valor de x é igual a 0 ou x é igual a 9. Só que esse zero aqui, gente, eu vou descartar ele. Ele não vai me servir como resposta, porque não existe medida igual a zero.
tá? Eu não posso dizer que o lado desse triângulo mede zero. Olha lá, se eu substituir zero no lugar do x, eu vou ficar com 4x. 4, se o x é zero, 4, zero, isso daqui pode valer zero? Não pode. Se isso daqui valer um valor negativo ou um valor nulo, eu não vou ter lado nesse triângulo. Então, existem alguns locais de aplicação dos números em que eu não posso contar zero nem número negativo. E medida é uma dessas, tá? Medida de perímetro e tal. Então, esse zero eu vou descartar, eu vou ficar apenas com x valendo 9. Então, aqui eu vou ter, olha, no triângulo maior nós vamos ter, ó, se o x vale 9, quanto que valia esse lado total aqui do triângulo, ó? Ele valia 6x, não é isso? Então, 6 vezes 9, 36. Quanto que valia esse lado aqui, ó, do triângulo? Esse lado todo do triângulo, ele estava valendo 4x mais 6, não é isso? Então, 4 vezes 9, 36, com mais 6, 42, ok? E quanto que valia? Aqui é porque eu fiz separado, tá? Então, a gente tinha 36 mais 42, e quanto que valia aqui? Aqui valia 4 vezes x, 36. Então, a medida total aí, ó, vai ser de 36... Aqui é 6 vezes 9, desculpa, é 54. Então, somando todos os lados, a gente vai encontrar 132. Já no triângulo menor, a gente não conseguiu tirar a medida porque ficou faltando esse lado aqui, ó. Não foi dado pra gente a medida desse lado. Então, não tem como eu tirar perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados, viu, gente? Então, aqui... Beleza, aqui indo para 5 agora, tá? Essa 5, a gente está com aquele feixe de retas paralelas cortadas por duas transversais. Mas observem que essas transversais, elas estão se interceptando aqui, ó. Elas se cruzam, tá? Então, a gente tem aqui, ó, o enunciado fala que a reta R, S, T são paralelas e que as retas IU, né? E as retas V e X são transversais que cortam essas paralelas. Determine a medida de A e a medida de B. Aqui eu separei as ilustrações, tá? Olha só, aqui a gente tem esse primeiro triângulo aqui, ó, grandão, observe? Esse triângulo que vai desse ponto até aqui embaixo. Essa medida aqui, ela vai valer 10 mais a medida de B. E essa medida aqui vai valer 9 mais a medida de A, ok? E a gente tem esse outro triângulo aqui que está de cabeça para baixo, em que de um lado mede 4, do outro lado mede 6. E ainda temos esse outro triângulo intermediário ao grandão, em que um lado mede A e o outro lado mede 10. Tá? Então, eu tirei aqui, ó, o triângulo 1, olha lá, ó, esse daqui, tá? O triângulo 2, que é todo esse aqui, ó, que um lado mede 9 mais A e o outro mede 10 mais B. E tirei também esse triângulo 3, em que a hora que eu for inverter ele, ó, quando eu for inverter ele, colocar ele de ponta cabeça para que ele fique do mesmo lado dos demais, olha lá, ó, o 4 não estava desse lado e o 6 não estava desse, eu vou girar ele. Quando eu girar ele, o 4 vai vir para a esquerda e o 6 vai para a direita. A gente vai trocar o lado dos valores, por quê? Porque eu tive que invertê-lo, tá? Aqui, olha. Ele está de cabeça para baixo, eu vou ter que inverter, é como se eu girasse ele, tá? Girasse ele 90 graus, tá? Vou dar meia volta com ele, assim, ok? Então, olha só, a gente vai ter que tirar as relações entre os triângulos para descobrir as medidas. Então, vamos pegar o primeiro triângulo aqui, olha, de que o lado mede 6 e dividir pelo lado relativo lá, que é A, ok, ó? Vou pegar esse triângulo 3 e esse triângulo 1, que eu numerei assim. Então, esse lado aqui no mede 6, ele vai estar para o lado que mede A. Então, 6 dividido por A. E isso tem que ser igual à mesma proporção, ó. O lado que mede 4 tem que estar para o lado que mede 10. 4 dividido por 10. Efetuando a nossa regrinha de 3, multiplicação cruzada, eu vou ter 60 vezes 10, 6 vezes 10, que é 60, e 4 vezes A, que é 4A. Isolando o A, dividindo quem está multiplicando, fazendo toda aquela nossa dinâmica de regra de 3,
a gente vai ficar com A vale 60 sobre 4, então A vale 15, ok? E agora a gente tem que descobrir o valor de B, não é isso? Então a gente vai relacionar, ó, se A vale 15, nós temos que 9 mais A é igual a 9 mais 15, que é igual a 24. Então, esse lado aqui maior, ó, do triângulo 2, ele vale 9 mais A. A vale 15, então o valor dele é 24, tá? O 24 vai estar para esse lado aqui, que é 6, ok? Assim como esse lado aqui, que é 10 mais B, vai estar para o lado que mede 4. Então, eu tenho 24 sobre 6 igual a 10 mais B dividido por 4. Agora, eu estou relacionando o triângulo 2 com o triângulo 3, tá? Para descobrir o valor de B. A eu já achei. Fazendo a multiplicação cruzada, a gente tem 24 vezes A e a gente tem 6 vezes 10 mais B. Lembra que quando eu multiplicar esse 6, eu tenho que multiplicar ele tanto pelo 10 quanto pelo B. Então, 6 vezes 10 mais B, igual a 24 vezes A. Tirando parênteses aqui, ó, 6 vezes 10, 60, 6 vezes B, 6B, igual a 24 vezes 4, 96. O B fica no primeiro membro, o 96 fica no segundo, o 60 vai ter que mudar de lado, então ele vai para lá negativo. Olha o caderno de vocês, a gente fez revisão de equação de primeiro grau no início do ano. 6B vai ser igual a 96 menos 60, que é igual a 36. Então, o B vai ser 36 sobre 6, o B vale 6, ok? Se o B vale 6, esse lado aqui, ó, vai ser 10 mais 6, que é igual a 16. Show, gente? Então, esse foi o último exercício da semana 2, ok? Dúvidas com relação a alguns cálculos, se vocês estiverem com dificuldade, vocês entrem em contato. Tem pouca gente entrando em contato para tirar dúvida, hein? E até a semana 3, ok? Não deixem de usar o material, de apoio para vocês resolverem esses exercícios, porque por lá vocês vão aprender bastante coisa que o PET não está mostrando, tá bem? Um beijão, até semana que vem.